Damos boas-vindas ao nosso palestrante, Luciano Balém, que falará sobre cidades para o futuro, juventude e desafios. Peço, por favor, que ocupem seus lugares. E agora, nos telões, as marcas patrocinadoras e apoiadoras da RA SIC Caxias. O degustar da edição de hoje é com a Vinícola Aliança. A nova é a marca de vinhos finos e espumantes, que expressa a tradição de quase 100 anos da nova Aliança Vinícola Cooperativa. Eleita a Vinícola do Ano pela Associação Brasileira de Sommeliers do Rio Grande do Sul, simboliza o trabalho dedicado de cada produtor, o cuidado no manejo das vinhas e a arte da enologia. Nascida da força do cooperativismo e da inovação no vinhedo, a Nova celebra encontros entre o passado e futuro, entre terroir e técnicas, entre pessoas e experiências inesquecíveis. Saudamos o prefeito de Caxias do Sul, Adilode Domênico, o presidente da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, vereador Wagner Petrini, comandante do CRPO Serra, CRPM Serra, Coronel Ricardo Moreira de Vargas, comandante do 5º Batalhão de Brigada Militar, o Tenente Coronel Márcio Miller Batista, Frei Jaime Bétega, o senhor Gerente Executivo de Estratégia e Expansão da Sulgás, Charles Neto. Presidentes de sindicatos, de SICs, demais autoridades aqui presentes e imprensa. Para a sua saudação, convidamos ao palco o presidente da SIC Caxias, o Biratã Hesler. Bom dia a todos. Um prazer enorme estar com essa casa cheia novamente. E quero iniciar saudando aqui o nosso palestrante, gerente da Fundação Marco Polo, meu colega de escotismo, Luciano Balém. Obrigado, seja bem-vindo aqui nessa casa, a casa de todos os futuros, Balém. A minha saudação também aos meus vice-presidentes, ao Oliveira, ao Marcos e ao André. Obrigado pelo apoio que nós constantemente temos aqui. Ao presidente do Conselho Superior, seu Nadir, obrigado por estar conosco, em seu nome a todos os integrantes do nosso Conselho Superior e também a Ágata Tonieto, a presidente do nosso Conselho Deliberativo. Agradeço a tua presença e também, assim como de todos os conselheiros. Eu estendo também a minha saudação aos empresários que aqui estão, às autoridades que já foram citadas nesse protocolo, aos presidentes de sindicatos, aos integrantes de movimentos associativos que muito trazem o valor a essa nossa RA. E, logicamente, a toda a imprensa que nos acompanha, que sempre reverbera as nossas falas em todos os meios de comunicação. Senhoras e senhores, hoje vamos falar de um tema que nos convida a olhar para a frente, que é Cidade para o Futuro, Juventude e Desafios. Antes de entrar nessa pauta, eu quero fazer uma reflexão bastante importante sobre um momento que vivemos aqui no nosso estado e no nosso país, que é a campanha eleitoral. Oficialmente, começamos com a campanha eleitoral. E com ela, começa também um período em que todos nós precisamos exercer com a máxima responsabilidade um dos principais direitos da democracia, que é o voto. A SIC Caxias, entidade representativa do setor empresarial, mantém as suas portas abertas para o diálogo sobre os temas que impactam Caxias do Sul e a Serra Gaúcha. Por isso, temos recebido lideranças e representantes de diferentes correntes para conhecer suas propostas e também apresentar as prioridades do setor produtivo. Não cabe à SIC, logicamente,
dizer em quem cada um deve votar, logicamente não. Mas cabe a nós, sim, defendermos que a escolha seja feita com consciência, com informação e, principalmente, com um olhar para os interesses da nossa sociedade. Caxias do Sul e a Serra Gaúcha precisam, sim, de representação política. Precisamos eleger pessoas que conheçam as nossas demandas, que defendam os nossos projetos e que tenham capacidade de articulação para fazer com que a região seja ouvida no centro do nosso estado, em Porto Alegre, e também no centro do nosso país, em Brasília. Precisamos de muito menos ideologia e de muito mais entregas. Essa não é uma preocupação nova. Estamos olhando sempre para a história da SIC, que percebemos que a mobilização política em defesa da região está lá na origem, lá em 1901. Há mais de um século, as nossas lideranças empresariais já entendiam que não bastava produzir e empreender, mas que era preciso ter voz para reivindicar estradas, infraestrutura e condições para o desenvolvimento. Hoje, os desafios mudaram, mas a necessidade de representação, ela continua. Por isso, nessa eleição, é importante que a polarização e as disputas ideológicas não nos façam perder de vista uma pergunta muito objetiva. Quem está disposto a defender as demandas da nossa região? Precisamos olhar para propostas, trajetórias, capacidade de diálogo e compromisso com as entregas que a nossa sociedade espera dos seus representantes. Dentro desse propósito, a SIC Caxias trabalhou para realizar no próximo dia 9 de setembro, um debate com os candidatos ao governo do Rio Grande do Sul. A proposta era construir algo inédito, mobilizando entidades empresariais da nossa região, da Serra Gaúcha, e aqui no meio, quem estava junto conosco, o Centro Empresarial de Flores da Cunha, a SICS São Marcos, a SIC Serra e o CDL de Caxias, entre outros parceiros que iriam colocar as prioridades da região no centro da discussão eleitoral. Infelizmente, não foi possível viabilizar o debate, diante da recusa da participação dos candidatos Juliana Brizola e Luciano Zucco. Lamentamos porque entendemos que a discussão de ideias, feita com respeito, conteúdo e argumentos, é uma das melhores formas de qualificar a escolha do eleitor. Mas nossa disposição para o diálogo, ela permanece. E é justamente dessa visão de futuro que nos leva o tema da palestra de hoje. Na semana passada, a SIC esteve presente em uma oportunidade super importante de discussão sobre cidades inteligentes, onde o nosso vice-presidente, Olivier Wieser, esteve fazendo a defesa das nossas visões. E uma ideia nos pareceu especialmente importante, que não existe cidade inteligente sem o desenvolvimento econômico. Tecnologia, sim, é importante, a mobilidade, logicamente, é muito importante, a educação, segurança, a inovação e a qualidade dos serviços públicos também são importantes. Mas uma cidade precisa gerar riqueza para ter recursos e capacidade de investir em tudo isso. Precisa criar um ambiente em que as empresas possam nascer, crescer, investir, gerar emprego, gerar renda e permanecer. O poder público tem um papel fundamental nesse processo, mas não pode ser um limitador do desenvolvimento, que é um pouco o que nós falávamos anteriormente. Precisamos simplificar, aproximar, criar pontes e construir soluções em conjunto. E talvez o primeiro passo para pensar a cidade do futuro seja reconhecer a essência da cidade que construímos até aqui. Caxias do Sul nasceu da força e do trabalho, da fé, do associativismo, da capacidade da sua comunidade de se organizar para enfrentar os grandes desafios. Foi com essa essência que construímos empresas, universidades, instituições de saúde e entidades representativas que ajudaram a transformar a nossa cidade e a nossa região. E seria ainda mais necessária para definirmos aonde queremos chegar. Porque uma cidade não pode ser conduzida apenas pelos problemas do presente. Ela precisa ter um plano de futuro, um projeto de longo prazo que ultrapasse mandatos, que estabeleça prioridades
e que seja construído a partir de vocações das forças da própria comunidade. E nessa discussão há uma pergunta fundamental: que cidade estamos preparando para os nossos jovens? Se queremos que eles fiquem aqui, que construam as suas carreiras, que empreendam, que formem as suas famílias, que ajudem a escrever os próximos capítulos da nossa história, precisamos entender o que essa geração pensa, o que busca e o que espera da cidade em que vivem. E é sobre esse futuro que queremos refletir hoje contigo, Balém. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, por compartilhar conosco a sua experiência e as suas reflexões. Que o tema de hoje nos ajude não apenas a imaginar a Caxias do futuro, mas que, de fato, comecemos a construí-la desde já. Uma excelente RA a todos. Obrigado. Senhoras e senhores, é com muita alegria que anunciamos a mais nova patrocinadora diamante da RA SIC Caxias, a Sulgás. Empresa responsável pela distribuição de gás natural canalizado no Rio Grande do Sul, a Sulgás atua há mais de 3 décadas contribuindo para o desenvolvimento do Estado, oferecendo soluções energéticas com segurança, eficiência e sustentabilidade para os segmentos industrial, comercial, residencial, veicular e de geração de energia. A SIC Caxias agradece a confiança da Sulgás e dá as boas-vindas à empresa, certa de que esta parceria contribuirá para o fortalecimento da nossa entidade e do ambiente de negócios da região Serra Gaúcha. E para oficializarmos este momento e a assinatura dessa parceria, convidamos ao palco o presidente da SIC Caxias, o Biratã Hesler, e o gerente executivo de estratégia e expansão da Sulgás, Charles Neto. Bom, pessoal, muito obrigado, né? Primeiramente, agradecer pela SIC, né, que sempre nos recebe aqui muito bem, a cidade de Caxias, que é um polo importante de desenvolvimento do nosso estado, né? Enfim, a toda a comunidade, os empresários, né? Então, a Sulgás aqui tem muito orgulho de estar aqui, de fechar essa parceria. Nós temos mais de 3.000 clientes aqui na cidade, né? Mas entendemos que podemos fazer muito mais, né? Investir mais no município, né, ampliarmos a nossa parceria. Então, esse aqui é um passo importante que nós estamos dando, né? Devemos investir mais aqui. Então, nosso dever é entender melhor o mercado, entender melhor os empresários, né, serviços, comércio, né? Semana que vem nós já temos como uma ação deste nosso plano aqui, no dia 26, uma rodada de negócios, né, com as indústrias, ocorrerá aqui na SIC, né? Então, é importante para a gente dimensionar, entender o mercado e também já planejar nos próximos. A gente tem um plano de 5 anos de investimento, né? Então já trazer investimentos mais relevantes para o município e ampliar essa parceria aqui, que é essencial para a gente, né? E distribuir o gás natural canalizado e o biometano para cada vez mais lares e negócios, atendendo melhor a comunidade e a todos vocês. Muito obrigado. Aproveitamos este momento para convidar a todos para a RA do dia 24 de agosto. O palestrante convidado será o Ciro Gazola, CEO do Grupo Soprano, que abordará a temática a importância da transformação cultural e digital como pilares do fortalecimento e crescimento sustentável da empresa. As inscrições para a RA já estão abertas. Senhoras e senhores, neste momento, convidamos para subir ao palco da RA SIC Caxias o gerente da Fundação Marco Polo de Caxias do Sul, idealizador da Escola Marco Polo de Criatividade e da Biblioteca Parque Fundação Marco Polo, Luciano Balém, para a sua palestra.
Bom dia. Bom dia a todas e todos. Eu queria pedir licença para vocês, para fazer uma apresentação diferente aqui. Eu já vim algumas vezes aqui nas reuniões almoço. E eu queria pedir licença para falar com o meu coração. Eu vou trazer números, mas eu vou me apresentar. Meu nome é Luciano Balém. Eu tenho 15 anos. Minha esposa Andréia sempre me lembra que eu tenho 52, especialmente quando eu tento dar esses pulos, assim, ela diz, calma, tu tem 52, mas é como eu me sinto, com 15 anos. Eu sou filho da Eliana Balém, do Carlos Evanoy Vieira, nasci em 74, eu fiquei amigo do meu pai aos 32 anos, por essas voltas que a vida dá. Fui escoteiro, aprendi a jogar xadrez, estudei no Presidente Vargas. Fui uma criança, fui um jovem que sempre teve muitas oportunidades. Do jeito que a vida se desenvolveu, como essa cidade foi nos anos 80 e 90. Enfim, minha vida foi sempre muito cheia de chances de me desenvolver. O escotismo chegou na minha vida, Bira, aos 7, 8 anos, mais ou menos na mesma época que a tua. O xadrez chegou na minha vida antes que eu aprendesse a ler, porque eu entrei no Presidente Vargas. Eu estudei em escola pública até chegar na faculdade. E no Presidente Vargas tinha clube de xadrez. Então, eu era dessas crianças muito agitadas e minha mãe dizia, tá, deixa ele sair da aula. Eu aprendi a jogar xadrez antes de aprender a ler. Aos 11 anos, eu vi o Rock in Rio na televisão. Minha mãe era uma pessoa que achava que viajar era muito importante, então mesmo com o dinheiro que não era contado, mas era cuidado, o dinheiro dentro de casa, e minha mãe sempre me ensinou o valor disso, Edson, de que a gente vai colocar dinheiro naquilo que é importante. Então, a gente viajava, e aí, aos 11 anos, eu tive a oportunidade de assistir Dodô e Osmar numa apresentação em frente à Farol da Barra, na Bahia. Isso mudou minha vida, porque aí eu me tornei músico, e do qual essa profissão eu exerci ela profissionalmente até uns 6 ou 7 anos atrás, junto com o meu amigo Beto Scopel, que está em algum lugar aí que eu vi ele. Eu me considero hoje um possibilista. O que é um possibilista? É uma pessoa que não é um otimista, um esperançoso, mas é uma pessoa que diz assim, olha, e eu vou entrar aqui na área do Frei Jaime, que ele sabe que eu gosto da área dele, que é assim, eu antes de dormir, eu rezo para o meu anjo da guarda e digo para ele, ó, anjo, eu queria isso, isso e isso. O meu despertador toca às 5h40 para eu ajudar o divino, o espiritual, Deus, como cada um quiser chamar aqui, para eu ajudar ele naquilo que eu pedi antes de dormir. Eu não me acomodo com esse sentido de que não vai dar, já estou cansado, já tentamos desse jeito, então vamos tentar de novo, é outro momento. Sou pai da Betânia, que tem 16 anos, vai fazer 16 anos agora, sou padrasto do Joaquim. Então, eu sou essa pessoa e estou gerente da Fundação Marco Polo e agradeço a confiança dos meus diretores, dos meus conselheiros que estão aqui. Muito obrigado. Pergunto, posso falar com o meu coração ou vocês querem uma palestra técnica? Bom, o Frei Jaime disse, então está dito. Muito bem, senhoras e senhores, o futuro que queremos. Quando a gente fala de futuro que queremos, a gente passa uma mensagem que não é um futuro meu, individual, não é o futuro que eu quero, o futuro que o Batista quer, que o Vargas quer. Qual o futuro que a gente quer coletivamente?
O Bira falou aqui, agora a gente vai chegar na democracia. A democracia, claro que sempre é a melhor forma de governo, a melhor forma da gente escolher o nosso futuro. Mas tem uma forma que a gente pode voltar a criar, que é a forma do consenso. Que é quando a gente diz assim, olha, eu quero isso. Aí o outro diz, não, mas eu quero isso. Ah, mas eu quero outra coisa. Aí o outro diz, não tem como a gente sentar e conversar e fazer um acordo coletivo, né, Wagner, que é o teu trabalho lá comandando a casa ali, e especialmente nesse momento, talvez dos mais difíceis da casa, de como construir acordos coletivos. Então, o programa Futuro Queremos, da Fundação Marco Polo, ele tem mais ou menos uns 3 pilares. Pilar número 1, o simpósio. A gente está organizando, já são 2 anos que organizamos um simpósio, Futuro que Queremos, que é onde a gente fala desses temas, sobre futuro, sobre educação, sobre tecnologia, sobre inovação, sobre gestão, sobre governança, sobre transparência, aquilo que nós vimos na missão do Hélice no Espírito Santo, com o Espírito Santo em ação. A gente fala também, um outro pilar importante, é a pesquisa que eu vou apresentar para vocês. E o terceiro pilar são as missões que nós estamos organizando à cidade de Medellín. Eu vou falar bem brevemente depois sobre Medellín, mas eu queria que vocês mantivessem o coração de vocês abertos. Porque é uma cidade que foi a mais violentada do mundo e hoje é a cidade mais inovadora do ponto de vista de mobilidade, tecnologia, governança, transparência, educação, cultura, esporte, lazer e principalmente, eu fui 5 vezes a Medellín. Eu não cruzei, Maureen, com nenhum jovem triste, eu não vi gente, por quê? Porque a cidade escolheu a prática esportiva como ferramenta de vontade. Muito bem, essa pesquisa foi validada pela UERGS, a prof. Bettina também já vi ela por aí. Ficou claro que temos uma geração, eu vou ler aqui, né, fica mais fácil. Ficou claro que temos uma geração ativa, otimista financeiramente, porque a gente não pode esquecer que prosperidade é importante, mas que demonstra um forte desejo de buscar experiências fora da cidade. E aí, o pessoal do RH, quem é que é de RH que está aqui? Cuida de recursos humanos. Então aqui, ó, experiências fora da cidade, apesar de nutrir um grande carinho por ela. Começamos. Senhoras e senhores, então, com vocês, a palavra da juventude caxiense. Quais são os sonhos deles? Engenharia na faculdade, psicologia, formada, arquitetura, estética, graduado, veterinária, ser feliz, ajudar minha família, ter meu carro, uma família, minha moto do sonho, trabalhar de minha casa. Ter minha casa própria, ser rico, ser milionário, quero estar rico já, ter uma família e ser professor de música, ter uma família, ter estabilidade financeira, ser jogador de futebol, ser escritora, viajar por todos os países, fora do país, viajar, conhecer vários lugares, viajar pelo mundo, fora do país, morar em São Paulo, morar fora do país, viajar do mundo, conhecer o mundo, ser empresário, ser metalúrgico, poder ajudar as pessoas, advogado criminalista, viajar, ser criador de jogos e ter uma própria empresa de games, dar uma casa pra minha mãe, se formar em fotografia, faculdade de ciências, TI ou música, viajar para Espanha, ser tatuadora e talvez skatista profissional, biólogo, estilista, direito, professora, fazer faculdade, pediatra, piloto de Fórmula 1, poder jogar no Inter, biomédica e uma grande psicóloga, programador de web, ser rico, converter em advogado, trabalho bom, ter uma boa família, pediatra, ser artista, ser arquiteta, biólogo, jogadora de vôlei, ir para a Suíça e para a Noruega, conhecer outros lugares, jogador de futebol, ter uma família, né? Ser enfermeira, queria ser médico, fazer filmes, ser pintor e ser rico, ser jogador de futsal também, trabalhando e ter uma família, projetista, morando na Alemanha, aquela área moça do avião, sabe? Ser azafata? Nunca parei para pensar. ser advogado, artista, Ser uma veterinária, conquistar minhas próprias coisas, trabalhar com arte, ser uma pianista profissional. bem longe daqui. Bem longe daqui. Vocês viram a nossa juventude ali? A Safata era moça, né? A gente tem na escola de criatividade e Quem fez esse vídeo foram os próprios jovens da escola de criatividade que foram entrevistar os jovens do centro de treinamento da Marco Polo para perguntar o que eles imaginavam, como eles queriam. Então, essa pesquisa,
além dessas 300 entrevistas em vídeo realizada pelos próprios jovens da escola, a gente também entrevistou 1.044 jovens de Caxias do Sul. Nessas entrevistas, não é só jovens da família Marco Polo, tem as escolas municipais aqui contribuíram. A gente teve também participação do Centro de Treinamento da Randon, alunos da Universidade de Caxias, da FSG, jovens entre 15 e 29 anos, dizendo como eles imaginam, o que eles querem, como eles desejam, quais são os sonhos. Vamos lá. Toda cidade é um projeto de futuro coletivo. É a cidade como um condomínio. E aqui eu queria lembrar vocês, eu tenho recordação da minha avó varrendo a calçada na frente de casa. Qual foi a última vez que alguém viu alguém varrendo a calçada na frente de casa em Caxias do Sul? Eu não lembro. Talvez a minha avó. Olha só. Isso é um exemplo, né, de cidadania, né? Que a cidadania ela é muito mais do que é só um direito, né? Também é um dever. Qual é a forma que a gente convence a cidade de que ela também deve cuidar de si mesma e não deixar só para o poder público cuidar? Vamos lá. Primeiro número, gente. Eu vou trazer mais ou menos, são uns 10 ou 12 slides como esse. Eu vou tentar falar em 20 minutos para abrir para perguntas aqui, para não tomar muito tempo. Percepção de si mesmo. Doutora Jaque Tasqueto, está onde? Levanta a mão para eu lhe enxergar. Ah, muito bem, Jaque. Olha só, a médica nossa lá da companhia. Perguntamos para eles, atenção, você se sente saudável? E eles podiam marcar mais de uma. Gente, quem é que tem jovem dentro de casa aqui? Quem é que tem 15 a 29 anos? Quem é que tem algum jovem que gosta muito no seu círculo? Quem é que gosta de jovens aqui? A gente não poderia estar dormindo de preocupação. Conta de padeiro, 38% dos caxienses se sentem ansiosos algumas vezes. Quem de vocês, quando tinha 15 a 29 anos, se sentia ansioso alguma vez na vida? Alguém se sentia ansioso dos 15 ao 29? Não. Olha o número de Caxias. 38% dos nossos jovens se sentem ansiosos algumas vezes. Batista, olha aqui, ó, tua tarefa. 24% dos jovens caxienses, conta de padeiro, tá? Se sentem ansiosos a maioria do tempo. Isto é, há um problema de saúde, doutor André. Qual é a razão disso? Não sei, depois pode ter algumas respostas. Olha aqui de novo, Batista. 17% se sente muito sozinho, mesmo em companhia de outras pessoas. O que está acontecendo? A notícia não é só os nossos, tá? A gente já sabe disso, o mundo inteiro está assim. Mas nosso trabalho é cuidar da nossa juventude. 12% se sente triste quase sempre. É bastante grave, né? Quem é que se sentia triste quase sempre na juventude aqui? Muito poucos de nós. Outro número que pode resultar em violência, né? Caxias do Sul, professora Marta, o que nós passamos aqui nas escolas municipais, secretária Marta, né? 12% da juventude caxiense se sente ou declara se sentir irritada a maioria do tempo. O que está acontecendo? Qual a razão disso? Temos algumas respostas. 40% dos nossos jovens estão dormindo menos de 6 horas por dia. Eu vou repetir esse número porque ele é bem importante. Jovens que estão na sua formação neurológica. Acho que o Asdrubal tinha um evento hoje, não, que não veio. Mas eu vou me apoiar em ti aqui, André. Me ajuda. O que acontece com o cérebro de quem está se desenvolvendo entre 15 e 24 anos, que é por aí, né? E não dorme 6 horas. Não é coisa boa.
Vamos adiante. Eu vou ser bem rápido, gente. Notícias boas, para não dizer que eu só trouxe notícia ruim. Caxias é uma cidade em que os jovens gostam de estudar e estudam, porque tem uma coisa, o cara que gosta e não estuda, mas eles gostam e estão estudando. Números bons. 93% das pessoas entre 15 e 29 anos estão estudando. Entre todo o universo dos jovens, 91% acha que deverá estudar ou gostaria de continuar estudando o resto da vida. É o lifelong learning. Então, eles já entenderam que nesse mundo de agora a gente não pode mais... a gente imaginava, eu em 74, que é o ano que eu nasci, mas minha avó me dizendo, Luciano, tu estuda e depois tu te livra. Não, ninguém mais vai se livrar, a gente vai ter que continuar estudando o resto da vida. E a notícia boa é que os nossos jovens já disseram que topam. Eu topo continuar estudando o resto da vida. Olha que legal, então é uma boa notícia. Lembrando que nós estamos falando aqui entre 15 e 29 anos. Os jovens de Caxias do Sul. Medo de Quais são os futuramente não medos? atender as expectativas que eu criei hoje em dia. Ficar parado no mesmo lugar e não continuar evoluindo. Ficar sozinho. Viver uma vida monótona. Tudo fracasso. Não dar orgulho pros meus pais. De não ser alguém bem sucedido. De não dar orgulho pros meus pais. Fracassar na E vida. não conseguir... Ter um futuro bom. Ter medo do meu futuro. De me esforçar muito e não conseguir. conseguir. Não ter um futuro bom. Tenho medo de pensar no futuro. Eles têm os medos que são da juventude, mas uma coisa que nós percebemos, um aspecto que a gente percebe muito forte, é que talvez os medos deles agora sejam um ponto determinante da vida, né? Edson da Rosa, se perguntasse para a gente o que a gente tinha medo no passado, lobisomem, né? Mula sem cabeça, a gente não tinha, né? E olha que nós aqui, a maioria de vocês, a gente viveu com o fantasma da inflação, né? Que era talvez o maior desafio desse país na época. Aí, com essa ideia de ouvi-los e tentar entender como a gente pode oferecer uma cidade mais preparada, ou mais adequada, ou mais harmonizada com o que eles desejam, a gente perguntou para eles o que mais gostam de fazer. E eles podiam marcar mais de um aspecto. Então, conversar com os amigos, né? Claro, quando a gente é jovem, o que a gente mais quer é conversar com os amigos. Passear pela cidade, então muitos jovens querem passear pela cidade, e eu acho que esse passear, ele pressupõe passear também a pé, tá? Eu não acredito numa cidade inovadora que não tenha universidades e faculdades fortes. E eu vou lembrar para vocês que as nossas universidades, a FTEC, a FSG, as faculdades todas, a gente está enfrentando um momento que menos alunos, as pessoas estão indo menos à aula, os que estão na aula dispersos. Me parece que nós temos um inimigo, né? Que é esse que está roubando a nossa atenção o tempo inteiro. Eu estava aqui me preparando para a palestra, recebendo mensagens, e aí tem essa coisa de não deixar ninguém sem resposta. E a gente talvez não esteja dando atenção devida nem aos que estão na aula e nem àqueles que não estão. Número que eu quero falar para vocês aqui. 44% dos jovens não leem livros. Gente, que cidade é essa que não tem... Jovens que estão em idade escolar, 15 a 29 anos. Como que a gente vai dar volta? Temos algumas soluções. 36% leem pouco. E ainda tem os mentirosos, né? Que são esses aqui. Que tem... Eu acho que não, tá? A gente tem aí uma parcela de jovens que gosta muito de ler. Está voltando a estar na moda ler. Tem uma série de influencers que falam sobre leitura. Mas é nosso papel, como adultos de Caxias, falar de livros, levar às livrarias, fazer os jovens frequentarem esses espaços. Depois eu vou contar um outro segredo para vocês sobre as bibliotecas. Olha de novo o número de 20%. 24% não tem vida cultural ativa. Vou lembrar para vocês que Caxias é a cidade que mais tem CTG no Rio Grande do Sul.
56% vivem em escassez de cultura. E quando eu estou falando de cultura, eu não estou falando de arte, eu estou falando de simples. Olha, eu vou num almoço de colônia no final de semana. Para mim, talvez seja uma das maiores expressões culturais. Eu frequento o CTG, eu vou ao teatro, eu vou assistir ao EBA, eu vou assistir, enfim, a nossa música. Lembrando, né, Caxias do Sul, a gente não fala muito disso em Caxias. Gente, eu vou pedir só um minuto de atenção para vocês. Olha só, Caxias do Sul é a cidade da música mais importante do Rio Grande do Sul, chama Música Bertucci, fez 104 anos, 105 anos, e nós temos que falar disso o tempo inteiro para os jovens. Caxias do Sul é a cidade da Eberle, da Gazola e do Lanifício Sebe. É a cidade que foi determinante na participação do Brasil na Segunda Guerra, e a gente não conta essas histórias. A gente tem que sentar com as pessoas e falar para eles sobre isso. Agora, se a gente chegar em casa e ficar no celular, o jovem vai olhar para a gente e vai dizer: ah, então é isso que eu tenho que fazer. A melhor forma de educar não é falando, né? É o exemplo. 20% com vida cultural saudável. E quando eu falo vida cultural, não é para o cara se tornar um intelectual, leitor de livros. É vida saudável, porque quando a gente participa de um projeto, a Isa, né, a tua turminha lá, Isa, né, quando a gente participa de projeto, esses jovens estão saudáveis, esses jovens são os jovens que não... eles estão tendo oportunidades de se desenvolverem. Mais uma vez, os jovens. O que é Caxias para eles? Gente, o que é Caxias para eles? Desorganização. Fria. É um lugar de construções. Acolhimento. Tédio. Tédio. Parada. Tédio. Felicidade. Tédio. Alegre. Maravilhosa. Confusa. Confusa. Natureza. Oportunidade. Trabalho. Loucura. Oportunidade. Trabalho. Indústria. Uma bagunça. Diversidade. Medo. Tradição. Confusão. Maravilhosa. Correria. Trabalho. Fria. Diversidade. Agitado. Tumultuado. Bonito. Diversidade. Agitado. Turbulência. Movimentado. Felicidade. Evolução. Festa da uva. Próspera. Harmonia. Bom. Moderno. Inovação. Futuro. Tédio. Desigualdade. Oportunidades. Sonhos. Variada. Divertido. Felicidade. Esperança. Felicidade. Esperança. Trabalho. Polo metal mecânico. Esperança, né? Essa gente veio atrás de esperança. Quando a gente fala Caxias, e eu queria trazer um raciocínio que para mim é bem importante. Nós, como Fundação Marco Polo, nós temos pesquisado a história de Medellín, da transformação cultural da cidade, de como ela deixou de ser a cidade mais violenta para ser a mais inovadora, de como ela se tornou uma cidade que ninguém pensaria em ir, e hoje é a segunda cidade do continente que mais recebe turistas. Ela só perde para o Rio de Janeiro. Detalhe, Medellín não tem praia. Tá? Então a gente pode criar, sim, uma cidade turística, só que a gente precisa fazer um pacto como cidade. A gente precisa dizer, muito bem, como a gente vai resolver isso? E como é que faz esse pacto? Bira, esse local aqui é um dos locais que pode ser um local de fazer esses pactos. Tem outras alternativas, eu vou falar um pouquinho depois. Me permitam falar sobre esperança, como disse a menina. Bize, cadê o Bize? Aqui, ó, tua pergunta, Bize. Vamos lá perguntar o que eles querem fazer no futuro, que é um tema que anda muito aqui, né, na Câmara de Indústria, Comércio e Serviços. 52%, quem é que é da área do serviço aqui? Fiquem felizes e tranquilos, vocês vão ter mão de obra. 52% desses jovens querem trabalhar com serviço. Área da administração, não precisam se preocupar muito, a gente vai ter gestores, não sei se são os melhores, mas a gente vai ter gente para tocar as empresas do ponto de vista de gestão. Indústria, opa! Esse número aqui, cadê o Mauro? Perguntasse, Mauro, no passado, quem quer trabalhar na Eberle, na Gazola, na Marco Polo, na Randon, na Guerra, na Grale? Todo mundo queria ser metalúrgico. Hoje, 30% dos jovens dizem assim, eu quero. Olha só, eles podiam marcar mais de um, tá?
Comércio. Quem é que é do comércio aqui? Olha que preocupante, gente. Somente 12% dos jovens, desses jovens aqui, mas eles refletem um bom sentimento da cidade, querem trabalhar na área do comércio. E a gente não vai ter o que comer, né? Então aproveitem. Porque só 6% dos nossos jovens acha que a agricultura é uma profissão para eles. Sempre fazendo o contraponto, 81%, olha que legal, perguntamos para eles, aquele aspecto que tu trouxeste aqui, Bira. Você acha que a sua vida vai ser melhor no futuro, do ponto de vista econômico, assim, prosperidade mesmo, dinheiro no bolso, você acha que a sua vida vai ser melhor? Eles acham que 81% diz, com certeza, a minha vida vai ser melhor do que é a minha vida hoje. Então isso é uma boa notícia, Celestina, é uma boa notícia. Eles têm esperança. Agora, olha aqui outro ponto bom. Isso aqui é um trabalho de todos os caxienses, inclusive dos nossos ancestrais, né? Essa cidade ela não nasce do agora, tem 140, 50 anos. 80% dos jovens dizem que gostam de Caxias do Sul. Se a gente perguntar isso em outras cidades, eu acho que a gente não vai ter a mesma resposta. Então é um ponto muito bom. E eu vou pedir de novo a atenção de vocês, porque agora tem talvez o aspecto dos mais importantes para os nossos trabalhos aqui, que é, perguntamos para eles, se você pudesse, você iria para outra cidade? 67% disse que sim. E aí eu quero trazer um raciocínio para vocês. Os jovens que estudam nas melhores escolas, quando podem, vão embora. Semana passada eu estava conversando com um amigo que me disse que o filho dele é um dos melhores oncologistas do mundo, trabalha em Londres, é um caxiense e foi embora. A nossa cidade está perdendo talentos, porque aqueles que têm as melhores oportunidades, estudam nas melhores escolas, que estudam idiomas, que estudam, vão embora. E aí outro aspecto, às vezes aquele caxiense que não é o mais preparado, mas que é o mais corajoso, ele diz, cara, eu vou empreender, eu vou me jogar no mundo. Acho que é um número muito alto, tá? 67%. A gente sabe, a juventude tem um ímpeto, quer conhecer o mundo, mas é um número alto. Quase 70%, 2/3 dos caxienses iriam embora se pudessem, dos jovens. Então a nossa força, a nossa vitalidade vai embora com eles. E a gente tem que ficar contando com esses que vão chegando. Será que esses que estão chegando são os caxienses que vão tocar, que vão realizar essa cidade que a gente sonha, inovadora, tecnológica, de gente na rua, de comércio fulgurante? Estamos contando com a sorte, tá? Lá em Medellín, gente, tem um painel escrito, é preciso amar o país mais do que nunca. E a gente, inspirado nisso, traz esse raciocínio para a cidade. É preciso amar a cidade mais do que nunca. A gente é seduzido por essa vida do academia, clube, condomínio, o local que eu vou, que eu pago, que eu entro com o meu carro, eu saio de casa, entro naquela cápsula. Mas tem uma coisa, tem um aspecto, que é a vida na cidade. Se a gente não tiver espaços públicos de qualidade, se a gente não tiver oportunidade de caminhar na rua, a gente não vai ter um comércio forte. Se nós não tivermos cafés, livrarias, se a gente não tiver lojas, um comércio de qualidade, com produtos bacanas, com roupa boa, com livros bons, com restaurantes, com serviços de qualidade. E olha, gente,
a gente tem em Caxias as 3 melhores galeterias do mundo. A gente tem o melhor... Quando a gente traz as pessoas de fora, eu sempre digo para eles assim, cara, aqui no raio de 500 metros da Biblioteca Parque, que é ali na antiga residência SEB, tu pode escolher qualquer uma das 3 melhores galeterias do mundo. Tu quer comer um Bauru, tem o Legrand, tem o Baitacão. Tu quer comer X, tem não sei o quê. A gente tem muitos ativos, só que a gente precisa fazer com que essa cidade ofereça essas oportunidades de caminhar pela cidade, de viver a cidade. Porque é isso que acontece nas grandes cidades do mundo. Tu vai para Londres, tu vai para Paris, para Barcelona, para Madrid, para Oslo, para Helsinki, para qual cidade que vocês falarem, são cidades de caminhar, de viver a vida. Eu vou lembrar para vocês, e me permitam aqui um recorte, carro não toma café, carro não compra livro, cadê o meu amigo? Carro não compra livro, carro não toma café, carro não almoça. Quem faz isso, quem compra roupa é pessoa. Então a gente precisa de gente na rua. E para ter gente na rua, ela tem que estar limpa, ela tem que estar bonita, a calçada tem que estar em dia, a fachada tem que estar pintada, a mesa tem que estar na rua. Então, Petri, meu pedido pessoal, vamos fazer uma lei para permitir mesa na rua, para as pessoas, a gente voltasse a ser uma cidade da rua. Senão não vai ter comércio, não vai ter nada na rua. Esse é meu pedido pessoal. A cidade como equipamento de realização de sonho. Eu preciso lembrar para vocês, toda vez que eu falo de responsabilidade, pessoal, um aspecto importante aqui, toda vez que eu falo de responsabilidade, eu não estou falando da responsabilidade dos vereadores, do prefeito, dos secretários. Eu estou lembrando que a responsabilidade é de todos. A cidade, ela começa com deveres e depois os direitos. Não é isso? Porque senão eu vou para a cidade só para aquele pensamento extrativo, né? Desculpa. Com aquele pensamento, o que eu consigo pegar da cidade? E não, a cidade pressupõe a vida de condomínio. Como eu contribuo para a cidade? Né? Como eu me coloco a dispor? Não é isso, Frei Gêmeo? Cristão, não é isso? O que eu tenho para dar e não o que eu tenho para extrair? Então, como que a gente vai fazer isso? Como é que a gente resolve esses problemas da juventude do futuro? Com compromissos coletivos, articulando, tentando enxergar essa cidade do futuro, que ela sim é tecnológica, ela sim é inovadora, ela é do grafeno, é da Universidade de Caxias, é dos hospitais, é com tudo isso que a gente vai fazer, mas é uma cidade para a juventude. É uma cidade limpa, a gente hoje vive uma dificuldade que é essa dos catadores, a gente tem que achar uma solução para isso. É uma cidade organizada, uma cidade bonita. Gente, parece que a gente perdeu esse senso de... E eu falo também, o senso de beleza. A teoria das janelas quebradas, todo mundo enxerga aquilo quebrado, sujo, e eu não estou falando da cidade pública, estou falando da nossa parte privada. As fachadas que não estão pintadas, a calçada que está quebrada e não é consertada. Senso de beleza. Como que a gente vai ter gente desenhando o G9 se eles não estão enxergando uma cidade bonita, se eles não estão exercendo a criatividade, se a gente não tem oportunidade? E aqui eu vou dizer de novo, comandante Vargas, essa cidade, apesar de todos os esforços da Brigada Militar, da Polícia Civil, das forças de segurança, é uma cidade que sempre tem alguém gerando oportunidade para a delinquência. As portas da delinquência estão abertas 24 horas por dia, 7 dias por semana. As portas das bibliotecas fecham às 6 da tarde. As portas das escolas fecham no horário que elas fecham. As escolas, enfim, a gente tem que pensar um jeito coletivo, e aí eu vou dizer, não é utopia. Eu fui a uma cidade que tem no centro da cidade 12, uma cidade nesse continente, como eu não vi em nenhum lugar do mundo, e olha que eu invisto meu dinheiro em viagem, eu não vi em nenhum lugar do mundo 12 piscinas públicas cheias. Até aula de nado sincronizado eu vi lá. Uma cidade precisa repertório, uma cidade precisa vida noturna. A vida noturna canaliza essa energia da juventude. Eu estou vendo aqui
Não tem nenhum adolescente aqui. Quem é que teve uma vida noturna divertida na sua adolescência e na sua... Mauro, levanta a mão aí, Mauro. Né? A vida noturna é importante. Todas as cidades... O Alberto está fazendo piada comigo que eu sei. Todas as cidades, gente, todas as cidades do mundo que desejam ser cidades inovadoras ou cidades turísticas têm vida noturna fulgurante. Eventos, festivais, o Grêmio Maia, não sei se está por aí, mas eventos, festivais, convivência, esporte, espaços esportivos, praças, parques, cafés, livrarias, comércio vivo, feiras e grandes eventos, ar puro, sombra nos dias quentes. Eu preciso falar disso, gente. Medellín plantou 1 milhão de árvores nos anos 90. Gente, um ponto aqui, ó. Medellín plantou 1 milhão de árvores nos anos 90. Hoje a temperatura caiu 2 graus. Então, árvore ajuda a controlar a temperatura. E sabe o que acontece nos corredores verdes? Eles criaram corredores de segurança. As pessoas sabem que é por ali que tem que caminhar. E sabe o que aconteceu nos corredores verdes? O comércio veio porque ele é mais fresquinho. Aí a cidade se desenvolve. Quem diria, né, que a gente já tem uma tecnologia para combater o aquecimento? Árvore. É preciso que uma cidade esteja numa rota comercial. Graças a Deus nós estamos numa rota de produção e rota comercial. Mas aí a gente precisa melhorar a logística, que esse é o trabalho que vocês fazem já com excelência. A gente precisa de gente de talento. Como que a gente vai atrair, e eu tenho certeza que todas as companhias, não é só a Marco Polo, como que a gente vai atrair gente de talento para os lugares de gestão, se a cidade não for essa cidade vibrante? E, claro, educação de qualidade. Isso a gente tem, mas a gente precisa sempre falar cada vez mais que educação nunca é demais. A cidade como um antídoto. Antídoto contra o quê? Contra a criminalidade, contra a delinquência, um antídoto contra a ansiedade extrema, contra a violência. A cidade pode ser, sim, um equipamento, funcionar como um antídoto. E eu estou dizendo isso baseado naquilo que nós vimos nessa cidade que eu já falei para vocês. Esse equipamento aqui é a Biblioteca Parque da Fundação Marco Polo. Estão todos convidados para conhecer. Está aberta de terça a sábado, das 10 às 6 da manhã. E eu preciso aqui ostentar um aspecto que é o seguinte: não tem nenhuma foto de IA, tudo que tem aqui é real. Não tem foto de IA, a apresentação fui eu que fiz, mas aqui tudo é real, não tem nenhum jovem que foi inserido, esses sorrisos são de verdade. A Biblioteca Parque fica aqui então na antiga residência SEB, das 10 da manhã às 6 da tarde, de terça a sábado. O que tem para fazer lá? Uma série de cursos, uma série de oportunidades, especialmente para a juventude, mas tem um café também para aqueles que acham que café é importante, que está aberto no mesmo horário. Uma cidade que gera oportunidades. A gente está uma parceria então com a RBS, com a FSG. Quem mais, Daiane? RBS, FSG, esses. Em que a gente recebeu uma doação da FSG de livros e está instalando essas livrotecas de confiança pela cidade. 5 delas serão dentro da própria Marco Polo e 5 ou 6 ou mais serão pela cidade, em que a gente envia uma mensagem muito clara. Primeiro, que livro é bonito, e a segunda é que nós somos uma cidade de confiança. Essa aqui é a primeira, ela está funcionando em modo protótipo, porque a gente aprendeu que a gente prototipa, faz o mock-up lá e vai testando. Então ela está colocada no bairro Santa Corona, estreou a semana passada, e uma biblioteca não é só uma prateleira de livros, um lugar que as pessoas devem ficar quietas. É um local vivo. Então um parceiro nosso, que é o Semente Conquista, um projeto bastante interessante lá, em que a gente vai fomentar a leitura, além dos livros, com o programa de leitura. A segunda delas será instalada na rodoviária de Caxias do Sul. E aí, sobre as cidades, mais uma vez, as escolinhas esportivas, Zanotti, quantas são? 400 jovens que frequentam a
a Fundação Marco Polo nos nossos projetos de esporte. A gente teve uma parceria no ano passado com o Instituto Elisabetta Randon, também com aulas de tênis. 5 minutinhos, isso aí. E a Escola Marco Polo de Criatividade, que está junto à biblioteca. E aqui eu queria trazer um outro ponto. Como o pessoal do RH, como que a gente vai ter profissionais da área de matemática, das engenharias, pessoal do RH do fundo, pessoal do RH, como que a gente vai ter engenheiros no futuro, matemáticos, designers, se a gente não tiver ninguém brincando hoje com química, com biologia, ou até com costura, né? Lembrando que a gente tem o curso de moda mais importante do sul do Brasil, aqui na Universidade de Caxias, e fomos um polo muito forte nessa área no passado, né? Enfim, isso é uma fala sobre o futuro, sobre a responsabilidade da nossa cidade como cidadãos. O nosso convite aqui é que a Fundação Marco Polo está com as portas abertas para parcerias. A gente tem todos esses parceiros. Dia 19 agora a gente vai celebrar a nossa primeira parceria com o Banrisul, Instituto Banrisul, que colocou R$1.090.000 na Fundação Marco Polo. Muito obrigado. A gente vai percorrer 16 municípios do Rio Grande do Sul com o ônibus das artes, aí, oferecendo livre acesso à cultura sem cobrar nenhum real de ingresso para jovens das escolas públicas desses municípios. Acho que vamos até Livramento, é isso, né? Alegrete, enfim, são 16 municípios. Mas são outros parceiros, a própria Lei de Incentivo à Cultura do município aqui, esse parceiro da Alemanha, a Ableton Live, o Sebrae, que tem, a RBS, que tem sido nosso parceiro, o FSG, o Világio, o White Martins, Sicredi, a Anshan, obrigado, Mauro, nossos estudantes de inglês, Marco Polo Next, Uni Marco Polo, San Martin, Martinelli, a APSUL, o Ministério da Cultura, a Lei Rouanet, e aí Moneu, Voestalpine e a Marco Polo. E aí, assim, tem outra oportunidade para vocês. A Fundação Marco Polo é um parceiro. As empresas de Caxias podem começar os seus institutos, as suas fundações. A gente tem outros institutos, a gente tem outros parceiros que podem ser parceiros de vocês. A gente tem o município, a gente tem o Estado, a gente tem que unir todos nessa ideia de cidade educadora. Para mim, essa é a função de Caxias do Sul. E aqui, já estou quase encerrando, gente. Essa frase foi dita pelo Jean-Edouard Trom. O Jean é um belga, ele estuda, é uma das pessoas que trabalha com a gente nessa ideia de estudar a cidade de Medellín. Medellín escolheu fazer um plano coletivo de cidade. Prometo que eu vou falar só mais 2 minutos, tá? Esse aqui talvez seja a parte mais importante. Fizeram um pacto, juntaram, número 1, empresariado. Se vocês lembrarem, todas as grandes revoluções foram feitas pelos empresários nesse continente. Juntaram o empresariado, Bira. Tomaram conta da cidade. A gente vai cuidar da cidade. Juntaram o poder executivo. Criaram um plano coletivo. Chamaram as entidades sociais e disseram, olha, a gente tem isso aqui. O que vocês querem? O que vocês percebem? Foi feito o ajuste e há 30 anos a cidade se reúne uma vez por mês para planejar o seu futuro. E aqui eu vou trazer um raciocínio que é meu, pessoal, e se alguém não concordar, me perdoem. Um plano de cidade não pode ser feito por uma parcela, mesmo que a gente tenha legitimidade, seja do município, seja da Câmara de Vereadores. Um plano de cidade tem que estar na boca de cada cidadão. Profineide, a senhora que foi comigo, quando nós perguntamos lá em Medellín sobre a cidade, teve algum momento que alguém na rua não nos respondeu, que não conhecia como funcionava? Em todos os locais as pessoas sabem, porque o plano está... Se o plano faz parte da cultura, todo mundo executa.
Não funciona assim dentro das companhias. A gente está o tempo inteiro falando sobre transformação cultural, plano da companhia, como fazer. E as pessoas todas das companhias, nos nossos negócios, elas sabem. A cidade é um grande negócio. Medellín funciona como um grande RH. A cidade desenvolvendo pessoas. Como ela faz isso? Prof. Marta, como ela faz isso? Tati Frisso, como ela faz isso? Cidade educadora. Não tem outra alternativa. Então essa é a nossa provocação. E aí eu pergunto para vocês. Tem alguém aqui que seja contra mais bibliotecas? Ainda bem. Tem alguém que seja contra mais espaços esportivos para a juventude? Tem alguém que seja contra melhoria das escolas, não é mais escolas, mas melhoria das escolas? Sempre tem alguma coisa a melhorar, né? A gente está vivendo um mundo que está mudando, a educação ainda é muito do passado. Tem alguém que seja contra? Tem alguém aqui que não ame Caxias profundamente? Tá, se tiver, não se manifesta. Tem alguém aqui que não acha, mesmo aqueles que não têm filhos, que têm um sobrinho, que não acha que a saída para Caxias é a juventude? Tem alguém aqui que acha que a saída de Caxias é pelo aeroporto? Essa piada é do Tom Jobim. Mas até não dá para Caxias porque o nosso aeroporto... Mas... Vou mostrar para vocês o que os jovens querem. E aqui eu encerro a minha fala. Tecnologia, polo mecânico, Oportunidade. segurança, autódromo, música, Novos meios de transporte. metrô, Poder andar de bicicleta. Ciclovia. Parques e cafeterias. shopping, Cursos de desenho. Oficinas. Cursos grátis. Uma escola. Universidade pública. faculdade federal, eventos, Coisas novas. se tivesse mais parques, eventos de graça, skate, Incentivo ao empreendedorismo. áreas recreativas, Eventos culturais. cultura, Teatro, cinema e dança. Um parque de diversão. Parque aquático. Pontos turísticos. centros de inovação, sim, museus, Praças. Mais lugares ao ar livre, assim, para Passear com a família. Ginásios públicos. Coisas em relação ao esporte. quadras de futebol separados por bairro. como andar de bicicleta, Shows. educação, Mais organização. Menos poluição. O trânsito fosse melhor. Mais postos de saúde. Mais hospitais. Rios. Uma praia. Aí, vocês estão rindo do menino, né? A gente ri da inocência dele. Posso contar uma coisa para vocês? Tem cidade que não tem praia e está criando praia. Muito obrigado.